Olá pessoal, então essa é a nossa revisão para os terceiros anos da nossa primeira avaliação de Química da Escola Estadual Santos Dumont. Então vamos lá, então essa é a divisão das questões da prova e nesse vídeo eu vou abordar as funções orgânicas na questão de 1 a 4 e as reações orgânicas na questão de 5 a 7. E as últimas questões sobre polímeros, né, eu vou mandar um vídeo em anexo que foi do ano passado, explicando tudo que a gente viu esse ano. Então vamos lá, vocês podem levar a folhinha, né, com as funções orgânicas, somente as funções orgânicas, beleza? Então, vamos lá. Então, as funções orgânicas, aqui nós estudamos os hidrocarbonetos, que são formados por somente carbono e hidrogênio. Um exemplo é o metano, um carbono, ligação simples e O, hidrocarboneto. O álcool, quando eu tenho um OH, hidroxila ligado a um carbono que só tem ligações simples, ou seja, só tem um tracinho. Então, OH ligado a carbono saturado. Então, temos, por exemplo, o metanol, o etanol. O fenol, quando o OH é ligado em um aromático, então eu tenho um fenol. Então, eu preciso ter essa bolinha para representar o benzeno. Assim como eu posso ter 3 traços alternados para também representar o benzeno. O aldeído é quando eu tenho a carbonila ligada a hidrogênio, e isso vai estar no carbono primário, no carbono da ponta da cadeia. Temos o exemplo metanol, o etanol. O metanal, né, e o etanol. Acetona, já eu preciso ter um carbono secundário, né, a carbonila está num carbono secundário, ou seja, está ligado a grupos que têm carbonos, né? Então, essa carbonila está ligada a outros 2 carbonos. Um exemplo aí é a propanona e a butanona. O ácido carboxílico tem uma combinação de hidroxila e carbonila, formando a carboxila. Então, exemplo aí é o ácido metanóico e o ácido etanóico. Outro grupo de compostos orgânicos é o éster, que eu preciso ter a carbonila, que está ligado a carbono, ao oxigênio, e esse oxigênio está ligado ao grupo de carbono. Então, quando eu vejo esse grupo ligado a 2 carbonos, eu tenho um éster. Então, um exemplo é o metanoato de etila, é o metanoato de etila e o etanoato de metila. Então, eu tenho o etanoato de quem? De metila. O éter, quando eu tenho um oxigênio, né, como heteroátomo entre carbonos, um exemplo é um metóx, que é esse pedaço, metano, metóx-metano ou metóx-etano. Haleto orgânico, quando eu tiro o hidrogênio do hidrocarboneto, eu coloco um halogênio, como cloro, bromo. Então eu tenho um exemplo aqui, o clorometano e o 2-bromo-propano. O haleto ácido é quando eu tiro o grupo ligado a carbonila e coloco o Cl, por exemplo. Então a carbonila ligada a um halogênio é um haleto ácido. A amina, ela pode ser primária, secundária e terciária. Primária ligada só a um carbono, secundária a 2 e terciária a 3 carbonos. E a amina, né, quando você vê o nitrogênio sozinho, você provavelmente terá amina. Amida, eu preciso ter o grupo nitrogenado, NH2, ligado a carbonila. Aí sim eu terei amida. Então, vamos praticar. Aqui eu tenho a hemoglobina. Quais são as funções orgânicas? Vamos eliminar essa, que a gente não estudou nenhuma função com metais. Então, praticamente a gente só vai ter o COOH. O que é o COOH? É justamente o ácido carboxílico, que é COOH. Então, toda vez que você vê COOH ou CO2H, é o ácido carboxílico. Então, a alternativa aqui, eu tenho também aqui outro ácido carboxílico, e a única função que a gente estudou não é essa daqui, né? Próxima representação, próxima estrutura orgânica. Nós temos o álcool, o OH ligado a carbono, que só tem ligações simples. Nós temos os grupos amina na cadeia também. Nós temos o éster, O, carbonila, esse grupo ligado a 2 carbonos. O, carbonila ligado a 2 carbonos. O, carbonila ligado a 2 carbonos, então o éster. E esse grupo é o éter, oxigênio entre carbonos é o éter. Aqui, vamos lá. O próximo exemplo, né, eu tenho uma forma de carro, carbonos, né? A estrutura do fulereno, né, formando as rodas e o resto da estrutura formando a parte do carro, velho. Então só temos uma função orgânica, que é aqui, ó. Carbono, o oxigênio ligado a carbono e o oxigênio ligado a carbono.
Então temos a mesma função em todos os grupos da molécula. Então todas essas funções aqui é o éter. Oxigênio entre carbonos é o éter. A próxima, essa caiu na prova passada, do ano passado. Então temos éter, oxigênio entre carbonos, 4 grupos éter, oxigênio entre carbonos. Esta eu tenho oxigênio, carbonila ligado entre carbonos, esta. Aldeído, porque eu tenho no carbono primário uma carbonila, e essa carbonila está ligada a hidrogênio. Então eu tenho carbonila no carbono primário e aldeído. Tem outras funções que nós não estudamos, mas também tem uma amina. Nitrogênio ligado a 2 carbonos, amina secundária. Nitrogênio ligado a 2 carbonos, amina secundária. Ligado a 2 carbonos, amina secundária. E ainda temos, eliminando isso aqui, temos aqui o ácido carboxílico, COOH, o ácido carboxílico. Vamos para as reações orgânicas. Vimos as reações de oxirredução, a oxidação branda, a oxidação energética e a ozonólise. Na oxidação, precisamos saber essa tabelinha aqui, ela nos ajuda bastante. Substâncias simples, o NOx é zero, como O2, Cl8 é a forma mais simples do enxofre. Assim como no estado sólido, quando a substância está no estado sólido, seu NOx também é zero. A primeira família da tabela periódica temos mais um, como Na+, perde um elétron. Já a segunda família perde 2+, a terceira família 3+. Só que essa sequência não chega, é para as demais, Então você dá um pulo para as famílias do oxigênio. Geralmente o hidrogênio é mais um, exceção no hidreto. Geralmente o oxigênio é -2, O2-. A família 5A falta 3 elétrons para chegar a 8, para completar a regra do octeto, então -3. Faltam 2, -2, falta 1, -1. Então temos o nitrogênio -3, enxofre -2, cloro -1. E a somatória do NOx de uma molécula é 0. E a somatória de um íon é igual à carga do íon. Então, por exemplo, aqui, o NOx do oxigênio é -2, como eu tenho 4, -8. O NOx do enxofre eu não sei, mas a soma disso dá -2. Então eu passo -8 para lá, vai ficar mais, -2 mais 8 vai ficar mais 6. Então o NOx do enxofre é mais 6, Temos que igualar a carga. Então com isso aqui você tem que ter ciência que o hidrogênio é mais 1 e o oxigênio é -2 na maioria dos casos. E essas outras generalizam o número de oxidação. Então vamos a um exemplo. Eu tenho o etanol, a queima do etanol, a queima completa do etanol, gerando CO2 e água. Vamos ver, substância simples, NOx 0. Oxigênio geralmente -2, como eu tenho 2, fica -4. A molécula não tem carga, então a soma é 0. Então qual o número somado com -4 dá 0? Mais 4, então o NOx do carbono é 4. Vamos para o oxigênio, geralmente é -2. E o hidrogênio, geralmente é mais 1. Então, vamos agora para o etanol. No etanol, o oxigênio, -2. O hidrogênio geralmente é mais 1. E esse carbono? Esse carbono vai puxar 2 elétrons do hidrogênio, vai ficar 2-. Mas como ele vai perder 1 para o oxigênio, fica -1. E esse hidrogênio mais 1 e esse hidrogênio mais 1. Esse carbono está ligado a outro, que ninguém puxa os elétrons entre si, mas esse carbono vai puxar 3 elétrons entre os hidrogênios. Então aqui vai ficar com NOx -3. Então ele vai passar de -3 ou -1 para mais 4. Então o que foi que aconteceu com ele? Ele perdeu o elétron. Quem perde elétrons sofre oxidação. Então quer dizer que o etanol, a substância etanol sofreu oxidação. Então vamos lá à conclusão. O etanol passou, os seus carbonos eram negativos, passou para ser positivo. Então o etanol sofreu oxidação, ele é o agente redutor. Já o oxigênio passou de 0 para -2, não importa a molécula. Então quem diminui o seu NOx sofre redução do NOx. Então é agente oxidante. Então vai cair algumas questões disso, sobre isso na prova. A próxima é a reação de oxidação branda em alcenos. Aqui tem uma dupla. Então essa dupla, como é branda, não vai quebrar essa dupla, só a ligação π e vai adicionar OH. Então isso tudo aqui é
são os reagentes e o meio para favorecer, né, para acontecer a reação química no alceno. O alceno virou um diol vizinho, com as hidroxilas vizinhas. Então você tira a ligação π e adiciona o H. Essa é a oxidação branda. A próxima oxidação é a energética. Nesse caso eu preciso saber que tipo de carbono é. Se é primário, gera dióxido de carbono. Se é secundário, gera ácido carboxílico. E se é terciário, gera acetona. Então vamos ver o exemplo. Então temos aqui esse carbono. E são só os carbonos da dupla ligação. Esse carbono ele é primário. Na verdade esse carbono é secundário. E esse carbono aqui é terciário. E aqui eu tenho uma dupla. Então, se esse carbono ele é secundário, no secundário vai gerar ácido carboxílico. E no terciário, está ligado a 3 outros carbonos, vai gerar o quê? Vai gerar a cetona. Então, eu preciso saber que quando eu tenho essa substância, eu vou ter uma oxidação energética. E quando o carbono for secundário, gerarei ácido carboxílico. E quando for terciário, gerarei cetona, e quando for primário vai gerar CO2. Depois a ozonólise. A ozonólise eu preciso saber que quando o carbono é primário gera aldeído, quando o carbono é secundário gera também aldeído e quando o carbono é terciário gera cetona. Vamos ver um exemplo? Então, aqui eu tenho um alceno que vai sofrer ozonólise. Eu tenho um carbono que é primário e tenho um carbono que é terciário. E esse é um intermediário chamado ozonídeo, só para ilustrar. E eu preciso ter essas condições, o meio e o catalisador. Então, como esse carbono ele é terciário, ele vai gerar uma cetona. Quebrei a molécula, adicionei oxigênio. Então, como esse carbono é primário, quebrei a molécula, gerei aldeído. Então, carbono primário aldeído, secundário aldeído e terciário eu gerarei cetona. Beleza, pessoal? Então aí, bons estudos, boa prova. Valeu, galera!